Boa noite, galera. Boa noite. Estamos aqui conforme prometido, né? A nossa live que a gente vai falar aqui sobre a enfermagem no processo migratório para o Canadá, tá? E aí pode chamar as pessoas, pode chamar os amigos que a nossa live vai começar e tá bombando. Nós vamos ter a participação aqui de duas parceiras aqui do Infergram, né? Que é a Débora e a Marina. Elas são, a Débora ela é enfermeira, brasileira e migrou para o Canadá e aí ela está exercendo lá, né, a enfermagem no Canadá, vai falar um pouco para a gente sobre esse processo de migração. E nós vamos ter a participação também da Marina, que a Marina trabalha numa assessoria de migração no Portal Canadá, tá? Então vai ser uma live super, super show, tá? E eu tô super empolgado para a gente conhecer como é esse processo de migração, tá? E chama aí os colegas, vai marcando aí os amigos. Boa noite para quem tá chegando. Daqui a pouquinho a gente inicia. Vai marcando aí o pessoal, os parceiros, vai avisando aí que nós estamos ao vivo para que a gente consiga atingir um grande número de pessoas ao vivo nessa live, tá bom? Tô só esperando aqui o convite das meninas para poder a gente começar, tudo bem? Só esperar o convite dela novamente, porque ela mandou, mas aí passou e a gente vai ter que esperar novamente. Acho que vai dar certo. Oi, Boa Rafael. noite. Boa noite. Olá, Oi, tudo bem? Boa Maria. noite. Pessoal, essas são as nossas parceiras que vão participar agora nesse momento com a gente dessa live, tá? Nós temos aí a Débora e a Marina. Por gentileza, se apresentem, garotas. É. Olá, Rafael e todo mundo que está aí na live. Muito prazer. Meu nome é Marina Freire, tá? Eu sou consultora credenciada pelo governo canadense da Portal Canadá, né? O Portal Canadá Immigration, como a gente também tem esse nome. É um prazer falar com todos vocês. Espero que hoje seja uma noite, né, de esclarecimentos e possamos, né, responder bastante dúvida aí. O processo de imigração canadense é um processo complexo, né? Porém, comparado a outros países, é um processo ao mesmo tempo simplificado, né? O país é um país que tem procurado profissionais qualificados e hoje a gente vai falar desses profissionais, mas especificamente hoje na área, né, da enfermagem. É. Meu nome é Débora, eu era enfermeira no Brasil, trabalhei 10 anos na enfermagem. Em 2015, eu imigrei para o Canadá e desde então eu iniciei meu processo de tentar a validação do meu diploma, que eu vou contar mais para vocês ao decorrer da live. Mas atualmente, porque eu decidi mudar o meu processo, então eu agora estou fazendo college de enfermagem aqui no Canadá e estou estudando aqui e termino meu college, se tudo der certo, em abril. Muito bem. Gente, nós recebemos pelo canal, né, pelo Infergram, pela página, nós recebemos mais de 200 perguntas, tá? Mas aí, como é muita pergunta, a gente não vai conseguir atingir todas. Nós simplificamos e abreviamos aí a maioria das perguntas, quais eram os eixos principais das dúvidas, né? E aí resumimos em 26 perguntas, que eu acredito que dá para a gente atender durante esse período da nossa live, tudo bem? Meninas, podemos começar? Tudo pronto por Tá Podemos. bom. aí? Um jeito que a gente recomenda, né, que a gente faça essa live, primeiro a gente vai dar, né, uma introdução, né, explicar um pouquinho como que funciona o processo de imigração canadense, em termos gerais, em termos, né, na questão da profissão de enfermagem. A Débora, que também está aqui, ela já está muito a par do processo, como que funciona, então ela também vai contribuir com essa parte especificamente da imigração, desculpa, da enfermagem. E hoje a gente quer que seja um bate-papo, né, justamente para a gente ter uma linguagem onde a gente consiga atender, né, todos os públicos, em todos os estágios, para ficar uma coisa bem mais acessível, né? Esse é o nosso objetivo hoje. O que a gente recomenda vamos dar nosso embasamento primeiro,
né? E depois a gente vai fazer, vai responder as perguntas que já foram enviadas e simplificadas. E aí só depois a gente recomenda que as perguntas venham pelo Instagram, senão costuma ficar muito embolado, né? E às vezes a pergunta que você tem agora, a gente vai responder daqui a pouco. Então, de uma forma de ficar mais organizado e mais simplificado, e mais do que isso, a gente conseguir aproveitar o nosso tempo de uma forma mais eficaz, e aí contribuir para todo mundo, é realmente a gente dar essa introdução, respondemos as perguntas, né, que o Rafael simplificou para a gente, e aí depois a gente abre um tempinho, se houver alguma pergunta, né, que não tenha sido abordada, a gente vai ter o maior prazer se o tempo permitir. Caso não permita, pessoal, vocês podem mandar as perguntas para a gente, pergunta para a Débora, se for algo mais específico da enfermagem, né, da profissão em si, porque ela já tem essa experiência. E no quesito de imigração, pode mandar o e-mail para a gente responde todos, que é um e-mail que é o info@portalcanadá.com. Então a gente vai tentar hoje responder todas as perguntas, mas caso não seja possível, porque a gente sabe que sempre, né, tem mais perguntas do que a gente imagina, a gente deixa aí o nosso e-mail em aberto para atender vocês depois. Tá bom? Ótimo. Galera, vamos começar. Então vamos começar. Tá. Bom, pessoal, alguns pontos importantes da imigração canadense, né? Hoje o Canadá, sim, ele precisa de muitos profissionais qualificados, tá? Principalmente na área da saúde. Agora, o que é importante saber? É que o Canadá, ele quer profissionais qualificados, né? Do mesmo jeito que tem muitos brasileiros querendo vir para o Canadá, tem muita gente do Irã querendo vir para o Canadá. Tem muita gente de Marrocos querendo vir para o Canadá. Filipinas. Muita gente dos Filipinos querendo vir para o Canadá, principalmente na área de enfermagem, né, Débora? Sim. E o Canadá, ele tem que se proteger de alguma forma, né? Ele não pode simplesmente, né? Tem uma vaga e tem alguém procurando a vaga, a gente vai encaixar e é apenas isso. É um processo complexo, sim, né? O Canadá, ele tem que se proteger e saber que aquele profissional, ele vai estar apto, né, para poder, com segurança, atender os pacientes aqui, né? Então, o que a gente tem que saber? Que para você trabalhar no Canadá como enfermeiro, você precisa de se regulamentar perante o Conselho de Enfermagem no Canadá, né? A gente vai falar isso daqui a pouco com mais detalhes. Outra coisa, para a gente imigrar para o Canadá, não necessariamente a gente tem que ter primeiro um emprego no Canadá e não necessariamente a gente tem que estar regulamentado para poder ser um profissional pleno de enfermagem, tá? Então, muitas das vezes, dependendo de qual for a sua realidade, qual for o seu perfil, a gente vai, às vezes, recomendar que o processo de imigração ele seja feito primeiro, e uma vez que você já está encaminhado na questão da imigração, aí a gente vai dar atenção para a regulamentação. Por quê, pessoal? A regulamentação é um processo complexo, né? São várias fases do processo de regulamentação. Né? A gente tem primeiro uma pré-análise que pode começar a ser feita, né, dentro, estando fora do Canadá. Né? No caso, você começou o seu processo no Brasil. Sim, eu comecei o meu processo no Brasil, porque o que acontece? Tem o site que é o NNIS, que é o site que avalia os seus documentos. Então, você vai mandar todos os seus documentos para esse site. O que você tem que fazer? Você tem que criar uma conta nesse site, que é o nnas.ca. E nesse site, você cria essa conta, você tem que pagar a taxa, que é $650 americanos, tá? E aí você vai ter que mandar os seus documentos, que eles vão pedir o seu documento de identificação. Então, é muito importante também que todos os seus documentos sejam traduzidos. Você tem que ir num cartório, tirar uma cópia, autenticar essa cópia e depois mandar a cópia autenticada para o tradutor juramentado. O tradutor juramentado traduz e te devolve a documentação, porque eles não aceitam a documentação original, então tem que ser a cópia autenticada e traduzida. Se você não quiser traduzir os documentos, eles traduzem lá e é em torno de $85 que você paga pela página traduzida, tá? Então, eu recomendo que você traduza os documentos do Brasil. Então, essa seria só a pré-análise, né? Que pode ser feita no Brasil. Sim. Então, eu recomendo que você traduza no Brasil, porque eu acho que vai ficar mais barato, tá?
Depois disso, o que que acontece? Você ainda tem que pegar o seu diploma e o seu histórico, mandar para o WIS, que isso é feito nos Estados Unidos, para ter uma equivalência do seu diploma. Então, na verdade, eles vão ver que o seu diploma é equivalente, mas não quer dizer que é a validação ainda. É isso, muita gente confunde, pessoal. Que é a validação, a regulamentação da profissão e a equivalência do diploma. Então, o que é equivalência do diploma? O que seu diploma se equivaleria no Canadá? Né? Então, às vezes tem alguém, às vezes o curso foi um curso de 5 anos, equivale a um curso de 4 anos no Canadá, por exemplo. Ou então, às vezes, o curso foi um curso de 4 anos, mas pela carga horária, no Canadá, equivale a um curso de 5 anos. Né? Eu já vi curso de graduação equivaler a mestrado no Canadá, por causa da carga horária. Né? Então, essa é equivalência. O que aquele diploma equivaleria no Canadá? Tá? Isso a gente usa muito para imigração. De novo, lembrando que a imigração não está relacionada com a regulamentação da profissão. Muita gente vem para o Canadá, principalmente profissões regulamentadas, e não necessariamente está regulamentado naquele momento para poder trabalhar, para poder ser absorvido no mercado de trabalho naquela profissão. Mas a equivalência do diploma a gente usa para a imigração, né? E também para uma das fases do processo de regulamentação. Sim. Além disso, você tem que mandar o teste da língua, que pode ser o IELTS Academic, porque tem o IELTS que é o General, mas para o enfermagem tem que ser o IELTS Academic ou então o CELBAN. O CELBAN, que é o teste de inglês, é só feito aqui no Canadá. O IELTS você pode fazer no Brasil, tá? O CELBA, a linguagem é mais de enfermagem, é na área de enfermagem, então é a linguagem técnica. Então, a gente, como enfermeiro, a gente tem mais autonomia aí para estar falando, né? E também é importante você pegar os seus... Onde você trabalhou no Brasil, né? E pedir para eles, quando você fizer a inscrição no NNIS, eles vão te dar um formulário. Com esse formulário, você vai no seu empregador no Brasil e os lugares que você já teve experiência, e eles vão ter que preencher esse documento e mandar para o NNIS. E é importante que tenha o selo da companhia, do lugar que você trabalhou, porque para ser aceito lá, tá? Então, vamos recapitular aí as fases. Primeiro, isso tudo que você falou antes da prova do inglês é uma pré-análise, que pode ser feita no Brasil. E, se for a IELTS, você pode fazer o inglês no Brasil também. Sim. Então, tudo isso já pode ser começado no Brasil, se você quiser. Sim. Né? Uma vez que você é aprovado nessa pré-análise, aí o que você tem que... Qual que é a próxima fase? Aí seria o inglês. Porque na verdade você tem esses documentos, eles só vão analisar os seus documentos quando você mandar todos os documentos. Inclusive o inglês. Inclusive o inglês. Ok. Então, se ficar faltando um documento, eles não vão analisar enquanto você não mandar todos os documentos. Ok. Aí você mandou todos os documentos, aí tem duas opções. Ou eles vão gostar dos seus documentos ou não. Sim. O que acontece nessas duas... Ou no sim ou no não. Sim. Após eles analisarem, aí eles vão dar o approval, né? Vão aprovar para você ser apto a fazer a prova. Então, nesse caso, vão ser duas provas. Uma de prática e uma teórica. Na primeira fase. Na primeira fase. Depois que você passar pela análise do NNIS. E aí você faz a prova prática e uma teórica. A prova prática, eles contratam... atores, é como se você estivesse no hospital. Tem atores lá como pacientes e você é enfermeiro. Então, você tem que fazer tudo o que você faria no hospital com o paciente. E tem um vidro, assim, é filmada a prova. Tem um vidro, atrás tem gente te analisando, né? Então, eles filmam, eles fazem tudo. E depois que você passar nessa prova, né? Aí eles vão te dar 3 opções. Ou eles vão falar, você não pode ser enfermeira aqui. Se você quiser ser enfermeira, você tem que voltar para a faculdade. No Canadá. No Canadá. Ou você é enfermeiro, você está perto, então você vai fazer um curso de atualização aqui de 1 ano. E depois disso você pode fazer a prova do NCLEX, que a NCLEX é a prova final, da validação.
ou ele vai falar, você está apto para fazer a prova do NCLEX. Então, tem essas três opções. Depois que você terminar, e você faz a prova do NCLEX, e aí, se você passando na prova, você consegue sua licença de enfermeiro. Né? Então, acho que a gente podia resumir em 3 etapas. Primeira etapa é a pré-análise de toda a sua documentação e análise do seu currículo. Sim. Segunda etapa seria a prova teórica e prática. Sim. E aí, se você não for bem, eles vão falar, bom, você tem que ir para a faculdade no Canadá. Se você for mais ou menos, eles podem te recomendar um curso A, B ou C, que tem duração média de 1 ano. Sim. E se você for bem, você já pode ir direto para a prova final, que seria a terceira etapa. Passou na prova final e você já está apto para aplicar, né? Entrar na seleção para o trabalho, enfim. Exatamente. Qual que é a média que você tem visto aí que demora esse processo no total? Eu acho que tem demorado em torno de 3 anos o processo todo. De envio de documentação, preparação para a prova, Sim. espera de resultado, fazer a prova, enfim. Sim, né? Em média de 3 anos todo o processo. Essa pré-análise ela pode ser no Brasil. E as provas? Sim, as provas têm que ser feitas aqui no Canadá, né? Então, assim, eu mudei o meu foco, porque eu, prioritariamente, antes eu pensei assim, vou fazer o meu processo começar do Brasil. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que ia demorar muito e eu ia ficar muito tempo fora do mercado de trabalho, né? Então, o que eu resolvi? Eu resolvi fazer o college, porque eu já estava com o meu college é como se fosse uma faculdade, né? Sim, como se fosse. É mais como se fosse um tecnólogo, né? Mais do que um técnico no Brasil, né? Que eu acho importante a gente falar a diferença dos níveis na enfermagem aqui. Sim. Né? Sim. Inclusive, tem até uma pergunta, né, das que tem aí no relatório, que perguntaram quais seriam os níveis da enfermagem. Porque aqui no Brasil nós temos o auxiliar, né, que está entrando em desuso já, não tem mais pessoas sendo formadas, o técnico, o enfermeiro e ainda tem as parteiras que também entram dentro da classe de enfermagem no Brasil. Sim. E aí, como seria essa subdivisão da enfermagem aí no Canadá? Tá. Tem o Care Aides. Care Aides é como se fosse um auxiliar, né? Então, eles só auxiliam com o banho, eles dão comida para o paciente, eles não fazem nenhum procedimento invasivo, né? E depois tem no college dos enfermeiros mesmo, tem o LPN, que é o que eu estou fazendo, que é o Licensed Practical Nursing, que é o tecnólogo. Mas o salário, gente, do Care Aid está em torno de $17 a hora, tá? O LPN que eu tô fazendo, que é o tecnólogo, é 27 a $29 a hora, tá? Depois disso, você tem o RN, que é o Registered Nurse, que é como se fosse um enfermeiro com faculdade no Brasil. O salário tá em torno de 35 até $52 a hora, tá? Esse salário dos $52 a hora é do Nursing Practitioner, porque aqui no Canadá, o Nursing Practitioner são enfermeiros que eles fazem mais graduações e depois eles conseguem prescrever medicação e é como se fosse um médico mesmo, entendeu? Então, qual que você acha que seria a diferença maior entre o tecnólogo e o enfermeiro aqui, comparando com o Brasil? Sim. O tecnólogo, ele não faz todos os procedimentos de enfermagem. Eles fazem mais procedimentos, talvez, que um técnico no Brasil, igual faz a passagem de sonda vesical. Mas, por exemplo, para fazer IV, para fazer medicação endovenosa, eles têm que ter um curso adicional. Então, esse curso o empregador te dá. Entendeu? Então, por exemplo, quando você começa a trabalhar, tem vários cursos de atualização que o empregador vai te dando e você vai ficando capaz de fazer esses cursos, desempenhar esses procedimentos no paciente. Então, basicamente é isso, é a responsabilidade. E outra coisa, o LPN, ele só pega os pacientes estáveis. Então, se o seu paciente, por exemplo, está com tem um problema, como é que é, fibro?
Fibrilação atrial, por exemplo. O paciente tem fibrilação atrial, ele está estável, então você pode tomar conta desse paciente. Quando ele começa a descompensar, ele não é seu paciente mais, já é responsabilidade do enfermeiro. Então, essa é a diferença, assim, basicamente, que você pega o paciente estável e o RN, que é o enfermeiro, ele pega os pacientes que não são tão estáveis assim. Então, você veio para o Canadá, já tinha começado o processo no Brasil, quando chegou aqui, viu que, nossa, vai demorar muito tempo, mas eu quero ainda manter, não quero ficar muito tempo fora do mercado de trabalho. Sim. Então, qual que foi a sua estratégia? Então, o que eu decidi? Como eu já estava com meu visto de residente permanente, o que acontece? Aqui o governo te oferece o Student Loan. O que é o Student Loan? O governo paga a faculdade para você e no final, depois de 6 meses que você termina o seu college, você começa a pagar para o governo aquele dinheiro que o governo investiu no seu treinamento. Entendeu? Seria mais ou menos como o FIES aqui no Brasil, é isso? Sim, exatamente. Porém, esse Student Loan, que eu saiba, é mais para canadenses e pessoas com visto de residente permanente. Então, você já está numa segunda etapa, né, da imigração. Porque eu já tinha imigrado, entendeu? Que a Marina falou, que às vezes eu mudei a estratégia, né, que eu estava fazendo. Eu achei que eu queria começar, né, do Brasil a validar, só que chegou aqui eu mudei minha estratégia. Tem um outro agravante, o seu inglês não era bom quando você Exatamente. chegou aqui, né? O meu inglês não era tão bom. Então, quando eu estava fazendo a prova do CELBA, eu não estava conseguindo tirar o 10 no listening, que é a prova de escutar, né? Quando você escuta as pessoas falando. Ainda não tava muito bom. Então, como eu fazendo college aqui, eu fiz uma prova de inglês no college. Então, eu não tive que fazer listening, né? Eu só conversei. O nível de inglês é um pouco menor. É menor. Né? Então, foi mais garantido. Foi mais garantido. Exatamente. Desculpa, Rafael, eu acho que eu te cortei. Você ia falar alguma coisa do que a gente estava falando? Não, era exatamente sobre esse processo em relação aos procedimentos que foi relatado pela Débora, né? Aqui no Brasil, o enfermeiro, ele fica responsável por procedimentos de pacientes mais críticos, né? E procedimentos mais invasivos, procedimentos mais complexos. E aí o técnico, ele fica mais com essa parte realmente de auxílio ao paciente, né? E aí, é mais ou menos essa comparação que ela fez com as classes que tem aí no Canadá. Sim. Na questão das parteiras, aqui a gente chama de midwives. Né? Elas têm que fazer, quem quer seguir esse caminho tem cursos específicos, né? Apenas para você tratar, né, de casos onde você vai dar aquele auxílio, né, para as grávidas, enfim. Mas são cursos separados e específicos para ser parteira aqui. Sim. Na verdade, imagino, aí eu não sei de vocês me falam, que eu acho que a cultura da midwife ou da parteira aqui, ela é muito maior do que no Brasil. Sim. Aqui, uma porcentagem muito grande das grávidas opta pela parteira para ter esse acompanhamento durante a gravidez, que é uma coisa bem diferente da nossa cultura, né? Eles fazem pré-natal e a população realmente prefere as parteiras. Então é uma área interessante, né? Para quem já faz isso no Brasil ou então está pensando numa nova área de se especializar aqui, né? É uma área, sim, interessante, a área das parteiras, mas tem um curso especial só para elas. Sim. Tá. Sim. Só uma pergunta, Débora. No caso, e Marina também, caso saiba responder. No caso, os enfermeiros aqui do Brasil, especialistas em obstetrícia, né? Obstetrícia, enfermeiros obstetras, ao migrarem para o Canadá, eles teriam que fazer algum curso de especialização para continuar nessa área de atuação, ou ele não precisaria fazer alguma atualização? Então, no caso, Rafael, toda pessoa que vai emigrar e quer fazer a validação vai ter que mandar os documentos para o NNAS. Passar por todo o processo. Exatamente, porque eles que são os que avaliam mesmo, né, a documentação de cada pessoa, analisam caso a caso, entendeu? E fala o que você tem que fazer. Você tem que, né? Então, essa questão da avaliação de documentos tem essa NNAS que é específico do Canadá só para analisar os documentos dos profissionais. Entendeu? Então, independente da área de especialização do enfermeiro aqui no Brasil, ele tem que fazer esse processo de envio da documentação e aí, após a análise, é que vai dizer se vai precisar fazer alguma
atualização ou algum curso para aperfeiçoamento da Exatamente. técnica, é isso? Exatamente. E assim, às vezes as pessoas perguntam sobre especialização. Sim, aqui no Canadá tem várias especializações. Inclusive, enfermeiro aqui pode até colocar botox. Pode fazer especialização. Muito enfermeiro trabalhando com estética, colocando botox. Então, é porque o Conselho de Medicina aqui não manipula tanto a área como é no Brasil, entendeu? O que eu posso, eu, por exemplo, quando eu vim para cá, eu pensei em fazer um curso de ultrassonografia, porque você pode fazer um curso de ultrassom e ficar só especializado em fazer ultrassom. Você não precisa ser médico para isso, entendeu? E vários outros cursos também que você pode fazer. Cursos alternativos Exatamente. ainda dentro da área, mas não Exatamente. exatamente enfermagem. E não manipulados pelo médico, pelo Conselho de Medicina. Né? Então, Entendeu? muita gente escolhe essa alternativa Sim. enquanto está no processo de validação, de regulamentação, justamente porque quer entrar no mercado rápido, né? Porque todo mundo precisa se manter, todo mundo quer Sim. ter, né, aquele valor mensal que todo mundo precisa. Sim. E não quer estar muito fora da área, né? Então, Sim. obviamente, se você vai trabalhar com ultrassonografia, não é enfermagem, mas você ainda está ali, né, no ambiente, né, médico, vendo o procedimento, conhecendo a cultura, que é muito diferente. Sim. Né, principalmente dentro da área médica. Sim. E às vezes até mudar de área, né? Porque às vezes você está cansado de ser enfermeiro, eu estou querendo fazer outro curso. São cursos rápidos, né? Então, esse curso do LPN meu aí foi 18 meses, então é um curso relativamente rápido. A gente não tem, como é que fala? Breaks, né? A gente não tem férias, né? Anda mais rápido. E anda rápido, então 18 meses. Como a gente já tem o background aí de enfermeiro, então fica mais tranquilo de você estudar a matéria e tudo, mesmo que seja de outra língua. E a terminologia médica também é muito parecida aqui. Então, a gente ganha com isso também. E querendo ou não também, enquanto você está fazendo o tecnólogo aqui, isso está te dando base para você fazer a prova depois. Com certeza. Do enfermeiro registrado. Com né? certeza. Questão da linguagem técnica, questão até da matéria em si, que depois você vai ter que estudar especificamente para a prova. Então é uma forma de você ir adiantando enquanto se prepara para uma prova maior, digamos assim. Né? E a questão do inglês, gente, que às vezes perguntaram, tem que ter inglês? Gente, tem que ter inglês, porque a gente precisa entender o que o médico está passando para a gente, porque aqui a gente atende muita ordem por telefone. Então, assim, nem sempre você tem um médico na unidade, muitas vezes você tem que ligar para o médico e falar, o paciente está assim, assim, assado. E o médico vai te falar tudo por telefone, você tem que anotar. Então, você tem que entender aquilo que o médico está te passando, né? Não só isso, você tem que entender também o que seu paciente está falando, né? Muita gente de outros países, então, inglês com vários sotaques, sotaque da China, sotaque da Índia, sotaque de todos os países do mundo. Então, assim, você tem que entender o inglês e o inglês com sotaque também. Né? Muita gente vem pra gente perguntando, olha, fiquei sabendo que no Canadá tem muita vaga para enfermeiro, como que eu faço? Primeira pergunta que eu faço é, como tá seu inglês? Ou francês. Como tá o seu francês? E muitas das vezes a pessoa fala, tô no zero. A língua, pessoal, é uma coisa que a gente não consegue enfeitar, né? A gente vai precisar da língua tanto para imigrar, quanto para regulamentar a profissão, quanto para trabalhar, quanto até para adaptar, né? Então, muitas pessoas têm esse conceito errado de, eu me viro quando eu chegar lá. Não, você não vai se virar dentro de uma sala de hospital, você não vai se virar na hora da prova de fazer a regulamentação, né? Então, é uma coisa que a gente tem que bater na tecla, né? Claro que a gente já pode começar a se organizar, né, em vários aspectos, mas a gente não vai conseguir negociar a questão da língua. Né? O que faz muito sentido, né, pessoal? A gente vai para a China sem falar chinês, como você vai entrar no hospital e vai se virar ali, né? Não tem como. Então, isso é uma dica muito importante se você tem esse desejo, né, de algum momento imigrar para outro país, no caso o Canadá, realmente começar a partir da língua que seja o inglês ou que seja o francês. O processo de imigração, até o processo de regulamentação, como a gente diz, é um processo,
né? Então, não é nada da noite para o dia, tem que ter muita dedicação, tem que ter muita preparação e são várias as etapas. Então, isso é uma coisa muito importante da gente entender, que é justamente a questão de saber que é um processo que a gente tem que se preparar, ok? E aí já vou pular, porque já está falando aqui já perguntaram qual que é a língua mais utilizada no Canadá, se é o inglês ou o francês. Então, assim, acho que é mais o inglês, né? As línguas, né? A gente não tem todas as... o país inteiro ele não é bilíngue, né? A gente tem as províncias que falam inglês, as províncias que falam francês. Algumas províncias, elas são bilíngues, mas tem a predominância de uma língua, né? Então, tirando o Quebec, né? É onde eles falam francês, eles exigem o francês. Em Montreal dá para se virar, mas se você quer ser um profissional pleno na sua área, não tem dessa de se virar na enfermagem. E o restante e o restante das províncias é inglês. Ok? E aí, já respondendo essa questão dos requisitos para o enfermeiro possa atuar no Canadá, então é o inglês, o processo da NNS, a prova prática e a teórica e o NCLEX. Ou você pode também optar para fazer um college, ou às vezes com visto de estudo. Às vezes seu inglês não é tão bom, então tem cursos preparatórios para a prova do NCLEX. Então, esses cursos, se o seu inglês não tá bom, eles já te dão Você pode vir estudar antes, mas aí você consegue o visto, porque uns amigos meus fizeram assim, o inglês não era bom, então eles vieram antes para o college. O college oferece o curso de inglês, a pessoa faz o curso de inglês e já ganha o visto de estudante. Com o visto de estudante, o marido ou a esposa pode trabalhar nesse meio termo aí, né? E aí a pessoa já melhora aquele nível de inglês e já linka ali para entrar na prova já linka ali no curso preparatório para a prova de validação do diploma. Então, assim, é muito interessante. Se o seu inglês não tá bom, você tem várias opções, entendeu? Não desista, sabe? Eu acho que é importante. Porque às vezes, né? É importante falar também que esse é um dos caminhos, né? A questão do programa de estudo e trabalho. Em relação à imigração específica para o Canadá, pessoal, a gente tem algumas vertentes, alguns caminhos principais. A imigração, ela pode ser a imigração direta, que é aquela que a gente já mandou toda a documentação do nosso país de origem, no caso, o Brasil. Mandamos toda a documentação, fomos aprovados e já saímos do Brasil, sabendo que quando chegarmos no Canadá já seremos residentes permanentes, basicamente imigrados, né? São alguns processos que são processos diretos. O processo de Quebec é um processo direto, né? Exige a questão do francês. E temos o processo federal, que é o Express Entry, que é um processo que você pode ir para qualquer província. Esses processos diretos, eles são um pouco mais afunilados, né? Então, assim, normalmente a gente precisa que o candidato tenha até 35 anos, que tenha um inglês pós-avançado para fluente, que tenha pelo menos 3 anos de experiência na área, tá? E lembrando que a gente não precisa estar regulamentado na profissão para poder imigrar através desse processo, que é uma coisa interessante, porque se a gente fala que é um processo que demora 3 anos, se a gente se encaixar nesse perfil, a gente pode fazer esse processo de regulamentação numa outra hora. Primeiro a gente migra. Isso aí vai muito, pessoal, dos seus objetivos, né? Do que você procura. Se você está procurando qualidade de vida, adaptar, você já pode vir, né? E quando você chega aqui, igual a gente falou, trabalha em outras áreas, faz outros cursos, mas você já está aqui como um canadense. Então você já está usufruindo, já né, tem os direitos, né? qualidade de vida, enfim, dependendo do que você estiver procurando. Então, a gente precisa comprovar pelo menos 3 anos de experiência na área. No caso, a gente precisaria de um bacharel mais um outro curso, que pode ser um bacharel e um técnico, bacharel e uma pós, bacharel e uma especialização, ou mestrado, que ainda vai te dar mais pontos, né? Sim. Faz diferença se você é casado ou solteiro, tem um cálculo diferente. No caso de Quebec, né, já respondendo a pergunta sobre filhos, a gente ganha alguns pontos extras para Quebec, apesar do processo ser diferente. No caso de filhos, para imigração federal, não vai fazer diferença, ele é parte da família, então se é um processo por família,
né? Então, se o seu perfil está apto para imigrar, a gente leva a família inteira junto, né? Então, é bastante interessante, tá? Sim. Então, para esse primeiro processo direto, até 35 anos, no caso, né? Se for solteiro ou casal, vocês têm que ter o inglês pelo menos pós-avançado. Um dos dois, né? O aplicante principal tem que ter pelo menos 3 anos de experiência e um bacharel com curso extra de pelo menos 1 ano, 360 horas. Ok? Sim. Bom, se você tem esse perfil, pode mandar um e-mail para a gente. Provavelmente você está bem qualificado para imigração direta, né? E a questão da idade, à medida que a gente vai fazendo aniversário, a gente vai perdendo pontos. Então, tem que ser algo que a gente tem que prestar bastante atenção, que às vezes hoje a gente está com um perfil ótimo, daqui a 2 anos talvez não tanto, porque são 2 aniversários a mais, por exemplo. Né? Essa seria a imigração direta, pessoal. A gente não precisa estar regulamentada a profissão, né? E é importante a gente saber também, independente da sua profissão, independente do país que você está imigrando. Se você está imigrando, pessoal, a gente tem que ter a consciência, tá? Que a gente sempre vai dar uns passos para trás para dar outros passos para frente, tá? Não só na questão da enfermagem, mas de qualquer outra profissão. É muito raro você sair do seu país de origem e já chegar no outro país com exatamente a mesma função que você tinha, né? Você tem que ter uma experiência local, você tem que se adaptar à cultura, entre outros fatores. Tem que, o que a gente fala de lapidar a língua, né? Porque o inglês de cursinho, por mais que você esteja, fechei o curso, terminei o curso, quando você chega aqui, né, Débora, aí que a gente aprende o que é passar aperto, né? E um parênteses, pessoal, eu tô saindo de uma gripe muito forte, então eu tô ainda me virando aqui, tá? Então eu peço desculpas adiantadas. Bom, se a gente não tem perfil, tem uma pergunta? Sim. Perguntaram aqui se é necessário, para quem pretende exercer a enfermagem, né, enfermeiro atuante, é necessário alguma documentação do Conselho Federal ou Regional para que ele possa levar junto com a documentação lá para o NNS, que você falou lá no começo? Sim, essa documentação é junto com lá no NNS. Lá no NNS tem todas as documentações necessárias e uma dessas documentações você tem que ir no Corém lá, eles já são acostumados a atender, porque eles já atenderam antes, então você vai lá e leva o formulário, eles vão preencher o formulário, e esse formulário também vai ser mandado para o NNS. Então, basicamente, assim, tem as perguntas que eles fazem, eu não me lembro as perguntas, mas quando você fizer sua inscrição, tem esse formulário sim, tá? Para entregar, mas é tranquilo, Corém, eu não tive problema, Corém preencheu para mim e eles não colocavam no correio, então eu pedi envelope fechado, eu mesmo coloquei e é tranquilo. Isso na fase da pré-análise, né? Lá no início, quando você... Você pode fazer pelo Brasil, enfim. Exatamente. Isso. Outra pergunta que fizeram aqui é qual seria a diferença entre a enfermagem brasileira e canadense? Olha, eu acho que a enfermagem canadense você tem muito mais autonomia, sabe? E as coisas aqui também são muito organizadas. Por exemplo, quando você for pegar um opioide, por exemplo, para administrar no paciente, você tem um livro que você antes tem que contar as ampolas que tem lá. Então, você conta, anota, tem que ter um outro enfermeiro com você, entendeu? Para poder conferir, para saber que você não está tomando essa medicação. Você aspira o tanto que o paciente precisa e o descarte você assina junto com o outro enfermeiro. Então, tem muito controle, assim, de medicação. O enfermeiro é muito atuante, por exemplo, o médico confia muito no nosso no exame físico, né? Então, por exemplo, se o médico não tem tempo de ficar lá, a gente que fica mais lá do lado do paciente, até no Brasil também, né? A gente ficava e reportava para o médico, mas aqui é muito mais. Muito mais, porque quando a gente usa SBAR aqui, né, para notificar o médico, ainda tem o recommendation. Então, o médico, além de você falar como que o paciente tá, o médico pergunta o que você recomenda. Então, você tem que falar, eu quero esse tal exame, eu preciso, né,
dessa medicação e tudo, eu acho que o paciente está com isso. Então, eles ouvem muito o que a enfermagem tem para falar, a gente é muito valorizado aqui. Em termos de... A gente não coloca a mão, tipo assim, em termos de infecção hospitalar, a gente quase não toca nas coisas. Então, tudo é infravermelho. Então, você vai lavar a mão, não tem a... Como é que fala? A pia? A pia pro infravermelho, você só coloca a mão lá e sai a água. Então, você vai colocar um lençol no hamper, você pisa, o negócio abre e você já, né, já põe lá dentro. Então, você não encosta. Então, isso diminui muito a questão de infecção, sabe? O que mais? Em questão de tratamento, paciente, profissional, você sente alguma diferença, assim? Porque muita gente fala que aqui eles são mais práticos, Sim, né? Como sim. você... Eu acho assim que eu acho que a questão de tratamento é diferente no caso que você vai encontrar pacientes do mundo inteiro. Então, eles dão muito valor à diferença cultural, de respeitar as culturas dos pacientes. Então, dependendo da religião, tem tipo de religião que você não pode, o paciente morreu, você não pode tocar no corpo logo. Então você tem que esperar fazer a desinfecção, tipo assim, o incenso, umas coisas assim. Então você tem que esperar aquilo, os rituais do paciente, a cultura. Então eles realmente focam muito nisso, sabe? E na questão de médico, enfermeira, equipe multiprofissional, é bem tranquila, eles dão muito valor para o que a gente fala, escutam muito que a enfermagem é muito valorizada aqui, muito respeitada. E então é isso, Compreendo. basicamente. Em relação à autonomia do profissional, aqui no Brasil a gente teve uma resolução, né, a atualização das resoluções, e aí o enfermeiro agora está amparado para abertura de clínicas e consultórios. Sim. Existe essa demanda aí também no Canadá? Ou o enfermeiro ele é privativo apenas das unidades hospitalares? Não, o enfermeiro pode trabalhar em clínicas, igual eu falei. Tem o enfermeiro practitioner, que é o enfermeiro que prescreve medicação, né? Então, ele tem o consultório. Tem o enfermeiro também que você pode trabalhar em clínicas de estética. Então, muito enfermeiro trabalhando com botox, muita enfermeira aplicando botox. Então, é igual eu falei, a medicina ele não manipula. Então, você tem mais área para poder trabalhar ainda mais do que no Brasil, entendeu? Eu acho. Entendeu? Você Compreendo. tem autonomia para fazer as coisas. Compreendo. Entendeu? Marina, você comentou agora anteriormente que a idade ela pode pontuar, né, aí no processo de migração. Qual seria a faixa etária ideal para que pudesse ser feita essa migração? Bom, a imigração que a gente estava falando é a imigração direta, né? Nós temos vários programas de imigração. Uma forma da gente conseguir compensar a idade na imigração direta, que é aquela que a gente já sai do país, já sai do Brasil, sabendo que a gente vai chegar no Canadá já como canadense, uma forma que a gente recomenda a compensar a idade depois dos 35 anos é adicionando a língua francesa, que vai te dar pontos extras, ok? E isso, a questão da idade, é na questão da imigração direta. Vamos dizer que o meu perfil já saiu do que a gente está falando aqui, realmente imigração direta, né? Fiz a análise do meu perfil, fizemos a contagem dos pontos, solteiro ou casado, realmente a imigração direta não é necessariamente o melhor para mim, ou eu não consigo me encaixar. Quais seriam as opções de imigração indireta? A imigração indireta é aquela que a gente vai migrar pela província, né? Enquanto alguns processos são federais, a gente vai migrar pela província. Cada província tem um programa diferente de imigração, mas na maioria das vezes, a província ela vai pedir algum vínculo com aquela província. Então, dependendo da província, um vínculo familiar, ou de estudo, ou de trabalho. Na maioria das vezes, a gente não tem parente no Canadá, né? Essa é a realidade. Então, a estratégia que a gente tem, na maioria das vezes, é via através do programa de estudo ou trabalho, ok? E aí, esse é um programa que a Débora começou a falar, né? Se você vem solteiro, você pode estudar. A gente fala sempre que é um curso, tem que ser um curso acadêmico, né? Então, curso de língua não contaria para esse programa. Desculpa. Enquanto você vem estudar, você tem autorização de trabalhar 20 horas por semana. E uma vez que você conclui o curso, o tempo do seu curso
vai ser o tempo que você vai poder trabalhar a tempo integral depois da conclusão do curso. Então, você faz um curso de 1 ano, você pode trabalhar 1 ano depois da graduação. 1 ano e meio, 1 ano e meio. Agora, se a gente faz um curso de 2 anos ou mais, a gente pode trabalhar até 3 anos tempo integral após a graduação. Dependendo do seu perfil, essa é uma boa recomendação, que a gente tem um curso de 2 anos, que vai dar permissão de 5 anos de permissão de estar no país, né? Então, quanto mais programa de imigração. Se você vem com família, que é uma pergunta que fizeram, enquanto o estudante está, né, atendendo às aulas, o cônjuge, desde o primeiro dia de aula do estudante, o cônjuge que vem acompanhando pode trabalhar tempo integral. Tá? 40 horas. 40 horas ou mais, na verdade. Sim. E crianças em idade escolar podem ir gratuitamente para a escola canadense, né? Então, isso para a família é um programa bem vantajoso, né? Que as crianças se garantem, né, num ensino de qualidade gratuito. Quem vem acompanhar, né, o estudante pode trabalhar 40 horas por semana e o estudante pode trabalhar 20 horas por semana. Quando o estudante conclui o curso, o estudante pode começar a trabalhar a tempo integral. O cônjuge que já estava trabalhando, se o estudante estiver trabalhando também, o cônjuge pode continuar trabalhando, então seriam 2 pessoas trabalhando depois da conclusão do curso, e as crianças continuam na escola, tá? A média de idade escolar é de 5 anos para cima, tá? Abaixo de 5 anos, a gente tem o que a gente chama de creche, né? Que não é subsidiada pelo governo, né? Então tem que ter uma preparação, um planejamento nessa questão. Se vai ajustar o calendário dos pais, né? A agenda dos pais para tomar conta da criança, se a criança vai para a creche 2 vezes por semana, ou tempo integral, porque aí tem que adicionar esses valores, né, no orçamento, né? Mas a partir de 5 anos, que é a idade escolar, aí seria gratuitamente. Uma vez, né? Aí vai depender muito do seu perfil, vai depender muito qual província a gente vai indicar. Então, tem províncias que, por exemplo, né, se você faz um mestrado na província, só o fato de você fazer o mestrado já te qualifica para emigrar para aquela província, por exemplo. Algumas províncias, se você graduou naquela província, só o fato de você ter uma oferta de trabalho, né, numa posição qualificada, numa posição formal, só aquela oferta já te abre as portas para a imigração pela província, né? São várias as opções de imigração dependendo da província. Por isso que a gente chama de imigração indireta. Primeiro você vem para o Canadá, cria os vínculos, no caso estudo ou trabalho, e com esse vínculo, dependendo do seu perfil, dependendo da província, a gente consegue te encaminhar pela imigração pela província. Tá? Então esses são os 2 jeitos principais de se migrar para o Canadá. Ou direto, naquele sistema de pontuação, ou indireto através das províncias. Nenhum desses programas você precisa estar regulamentado com a profissão, né? Não necessariamente, você não é uma coisa que vai te impedir de imigrar, né? Então, primeiro correr atrás da imigração, uma vez que você está aqui, é muito mais tranquilo de você encaminhar para o processo de regulamentação, né? Até porque quando você consegue o seu residente permanente, você tem todos os direitos do cidadão canadense, você só não pode votar, né? Uma vez residente, você tem todos os direitos de um canadense. Depois de morar no Canadá por 3 anos, aí você já pode fazer o pedido da sua cidadania e passaporte canadense. No caso do Brasil, a gente pode ter dupla cidadania. Não tem problema, a gente vai... E também falando, o nível das escolas aqui das crianças públicas são ótimos. Meu filho, inclusive, estuda na escola pública. Eles têm toda uma preparação, porque eles são acostumados a receber filhos de imigrantes. Então, lá eles já recebem muitas crianças que não falam inglês. Então, tem professores que durante o período da escola, eles tiram seu filho vamos supor, 1 hora durante o período da escola, ele vai para essa sala dos professores que são as crianças com inglês de segunda língua, e eles trabalham com aquela criança para ele ir pegando a língua. Então, assim, o meu filho, em 3 meses, ele já estava falando inglês, assim, melhor que você, melhor né? que eu. Ele veio com quantos anos para cá? Ele veio com 6 anos, e foi assim, a adaptação, de um dia para o rápida? outro, foi muito rápido, ele adaptou muito, as crianças são muito, assim, amigáveis, né? Eles
tem todo um trabalho de bullying, desses negócios com as crianças para evitar todo isso e receber mesmo, porque o Canadá está acostumado a receber imigrantes, né? Então eles fazem de tudo para que a pessoa se adapte da melhor maneira possível. Você algum dia se sentiu discriminada aqui? Não. Eu não. também nunca tive nenhum tipo de Nunca tive problema. episódio ou nada aqui. Porque, na verdade, assim, todo mundo não é daqui, né? Então, se você não é daqui, o seu pai... Você nasceu aqui, mas seu pai não nasceu. Seu avô não nasceu. Então, a cultura do diferente, a cultura da cultura diferente do outro, ela é muito comum aqui, né? Diferente de outros países que você pode imigrar, mas não necessariamente você vai ter esse conforto, essa segurança, né? Claro que a gente também tem que estar com a mente muito aberta, o coração muito aberto, porque a gente vai chegar aqui... Culturas diferentes. São várias as culturas que, às vezes, pra gente, a gente pode achar um absurdo, às vezes, e às vezes eles acham um absurdo as coisas que a gente faz, né? Acham um absurdo. Então, com o tempo, né, a adaptação, a gente consegue, enfim, se encontrar aqui, né? Só falando negócio da aposentadoria, sim, quando você trabalha, você tem direito de aposentadoria, principalmente se você trabalha como enfermeiro do governo, né? Então tem a pension, né? E tem vários direitos trabalhistas também, igual, por exemplo, quando você trabalha hora extra, você ganha a sua hora e mais a metade da outra hora por hora trabalhada, né? Então que é uma característica da profissão também, né? Sim, exatamente. É muito comum ter hora extra na enfermagem. À noite também você ganha adicional no turno, trabalhando à noite. No fim de semana você também, trabalhando sexta, sábado e domingo, se não me engano, você também ganha mais um adicional, porque você está trabalhando no fim de semana. E também, quando é feriado, tem os feriados estipulados pelo governo, você ganha o dobro da hora trabalhada. Então, se você está ganhando 35 por hora, sua hora vai para $70 por hora. Claro que em questão de direitos trabalhistas a gente nem vai entrar muito, porque é bem complexo, né? Mas com certeza a gente tem menos direitos comparados no Brasil. Não tem 13º, tem essas questões assim. Isso eu não entendo. Né? Então, assim, se a gente for comparar com o Brasil, com certeza a lei trabalhista aqui ela é bem menos rigorosa que no Brasil. Né? É um sistema diferente. Diferente. Bem diferente. Mas questão de hora extra, eles são bem rigorosos, né? Aqui é muito comum trabalhar por hora. Trabalha por coisa hora. Que no Brasil praticamente não existe até então. Né? Então, o sistema de trabalho aqui eu consideraria bem diferente. E também eles perguntaram se os conselhos, né, são bem atuantes, né? Então, aqui no Canadá tem a Union, que é a que vai lutar por você. Então, por exemplo, se o seu empregador... Sindicato, né? É o sindicato. Se o seu empregador não está de acordo, né, com... Se você vê alguma coisa dentro do seu local de trabalho que não está de acordo, você preenche o formulário. A Union, o empregador tem 7 dias para poder responder aquele formulário. E a gente consegue mudar muita coisa desse jeito, porque a Union vem mesmo e cobra do empregador e aquilo acaba mudando. Então, é muito bom, porque se você precisa de um advogado, eles realmente lutam por você. É muito bacana, assim, você ter esse suporte, ter um conselho que realmente faz alguma coisa por você, que você paga, mas pelo menos você vê que eles estão trabalhando em prol da enfermagem do profissional. Né? E aí a gente não vai entrar muito no assunto da corrupção também, né? Que é uma coisa que faz muita diferença em todos os setores, né? Só voltando um pouquinho na sua pergunta, Rafael, que você perguntou a questão de idade. Né? Se a gente falar de idade ideal para emigrar, depende muito do seu perfil, tá? Se você tem interesse de fazer uma faculdade no Canadá, por exemplo, né, você pode vir para cá um pouco mais novo e adquirir essa experiência no Canadá, né? Se você já tem uma experiência, já tem uma bagagem, né, igual eu falei, se você está pensando em fazer imigração direta, talvez se você já tenha, né, não tem idade mínima para a gente começar se você já está dentro daqueles pontos que a gente conversou, né? A questão de imigrar através do estudo e trabalho vai depender, a princípio, a gente fala que não tem idade mínima ou máxima, né? Tem que fazer sentido, né?
Então, se você já tem, por exemplo, uma carreira, né, uma bagagem profissional muito alta, qual que é o curso que você vai fazer aqui? Qual que é o seu objetivo? Né? E lembrando que muitas vezes, não necessariamente o cônjuge de enfermeiro é enfermeiro, né? Então, às vezes, dependendo da nossa análise, às vezes o aplicante principal não vai ser o enfermeiro, vai Sim. ser o parceiro, o cônjuge, né? Então, os seus objetivos no Canadá, eles têm que também linkar, no caso do processo indireto, com a sua idade, né? Por isso é importante você ter um consultor de imigração que você possa confiar, entendeu? O meu processo de imigração eu fiz todo com a Marina, então, assim, foi muito importante, porque para você, até mesmo para ela te dar a melhor estratégia para você, para o seu caso, né? Porque cada caso é diferente. Igual tem gente que é casado com profissionais da TI. Profissionais da TI não precisam de validar o diploma. Então, se você é enfermeira casado com um profissional da TI, ele fala inglês, quando você pega o visto de estudo, por exemplo, para estudar, o seu marido ou esposo pode trabalhar 40 horas já. Então, ele consegue emprego bem fácil, né? E não precisa de mostrar a regulamentação. E também o Canadá não interessa se você pode ser casado com homem, com mulher, eles reconhecem tudo, né? Então você só tem que provar que você tem, né, o vínculo, né, com a pessoa. O vínculo, isso, de relacionamento. Tá, de relacionamento. Pode ser casado ou união estável. Né? Exatamente. Bom, algo mais que a gente queria falar antes de entrar para as perguntas? Que agora vai dar 3 horas. Eles me perguntaram se técnico de enfermagem pode fazer imigração. Eles falam certificado, diploma no site. Então, assim, eu sugiro que ou mande um e-mail para lá, mas eu acredito que sim. Entendeu? Na questão da imigração, o fato de você ter experiência como técnico de enfermagem vai contar sim como experiência qualificada. Então, a sua experiência como técnico vai contar. Sim. Aí a gente tem que entrar na questão de qual que foi a sua educação, a sua formação para ser o técnico. É só um curso de 2 anos? Talvez não vai ser suficiente para te dar uma pontuação no quesito formação. Sim. Né? Mas às vezes você é técnico, mas você tem um curso de pelo menos 3 anos com um outro curso, né, que vai te dar a pontuação que você precisaria. Exatamente. Né? Então o fato do técnico de enfermagem ser considerado profissional qualificado para emigrar, sim, ele é considerado. Sim. Só que nunca o processo ele vai olhar uma questão. Se o seu inglês é bom, se você tem experiência. É todo um conjunto de uma análise final. Sim. Então, sim, o técnico ele vai ser considerado como profissional formal e qualificado. E aí a gente tem que ver as outras questões. O técnico foi um técnico de 2 anos, talvez a sua pontuação vai ficar um pouco deficiente se você só tem um curso de 2 anos, por exemplo. Agora, se você tem outros cursos que a gente pode agregar e te dar uma pontuação que vai te ajudar a emigrar, aí é uma outra questão. E até pela estratégia também, porque se a pessoa tá fazendo, tem o técnico já, e às vezes quer vir para imigrar para o Canadá, às vezes a pessoa também muda a estratégia, vou fazer um college no Canadá, então assim, muda a estratégia para poder se adaptar no processo de imigração, né? Exatamente. Porque se, por exemplo, né, você não tiver a parte de formação suficiente, o que a gente vai poder te sugerir? Talvez fazer um outro curso no Brasil, enquanto você está aperfeiçoando o inglês. Talvez vir fazer um curso no Canadá, que você aperfeiçoa o inglês e faz um curso no Canadá, que vai te dar mais pontos. Exatamente. Vai depender do perfil no geral. Né? Aí tem que decidir se é alguma coisa que a gente vai investir no Brasil, investir no Canadá, se é a médio a longo prazo. Né? Gente, vamos passar pelas perguntas? As que já foram respondidas, a gente vai passando. Eu já tô botando tique aqui. Então vamos lá, que aí a gente consegue ver o que a gente já falou, o que não falou, e a gente consegue dar um andamento na nossa live. São reconhecidas especialidades de enfermagem no Canadá, então, gente, toda graduação, pós-graduação, mestrado, você vai mandar tudo lá naquele primeiro processo do NNAS, tá? Lá que eles vão analisar toda a documentação necessária e vão analisar caso a caso. E, obviamente, eles vão considerar, né? Exatamente. Uma pessoa que tem especialização, uma pessoa que não tem, uma pessoa que tem mestrado, uma pessoa que não tem, tudo vai contar ao seu favor ou não para aquela primeira análise, né? E aqui tem uma pergunta, sou enfermeira, nunca trabalhei na área, tenho chance de conseguir um emprego?
No NNIS também, se você não tem, você manda todos os documentos que eles que vão analisar, tá? Então, mesmo que você não trabalhou, você abre o seu processo e porque tem gente que não trabalhou e está fazendo esse processo do NNIS e está dando andamento no processo, tá? Então, eles que vão analisar também. Em relação a conseguir um emprego, aí depende do que a pessoa está perguntando, né? Uhum. Conseguir um emprego hoje, estando no Brasil sem a regulamentação, Uhum. as chances são muito, muito, muito Difícil. poucas, né? Se você não tem experiência, não necessariamente quer dizer que você não vai conseguir um emprego. Provavelmente Sim. não vai ser a posição exata, vou entrar aqui, né? Não vai ser exatamente a posição que você está querendo, mas seria uma posição entry level, talvez um caregiver, né? Um care aid, Sim. né? E ali você vai adquirindo experiência e vai passando, né? Assim, nos perfis. Yeah. Eu acho que se você não tem experiência, eles vão te colocar provavelmente como se fosse um residente, né? Sim. Assim, eles não vão te dar uma responsabilidade tão grande sem experiência nenhuma, claro. né? Até porque quando você valida o seu diploma e você entra lá, eles sabem que você é novo, então tem sempre um enfermeiro lá, tipo, te treinando e tudo, até eles falaram, agora você pode ir. Entendeu? Então tem todo esse. Então, se você não tem experiência, eles vão te colocar numa posição que você adquire experiência. Exatamente. Antes de estar numa posição, vamos dizer assim, de profissional pleno. Exatamente. E bem autônomo, né? Eles têm que ter essa segurança. Próxima pergunta. E se eu fiz algum curso específico para a área de saúde? Gente, eu não fiz curso porque são alguns colleges, eles precisam, é um pré-requisito para entrar que a pessoa faça um curso de tipo uma matéria sobre línguas específicas, né, da área da saúde. Como é que eu posso falar? Tipo, linguagem Terminologia, técnica. de terminologia. Mas o meu college eu não precisei. Então, eu não precisei fazer. Então, aí vai depender do college mesmo que você vai fazer. Aí eles vão te falar os pré-requisitos. Sim, isso é com o college, tá? Se é precisar algum exame de proficiência, a gente já falou que sim, que é o IELTS e o CELBAM. E o inglês, pelo menos, pós-avançado. Ou o francês pós-avançado. Com certeza. E a documentação necessária para a imigração? Documentação necessária para imigração. Claro que vai depender do processo de imigração que a gente está falando, mas em termos gerais a gente vai precisar da teste de proficiência de línguas, a gente vai precisar da certificação, da comprovação da sua experiência de trabalho, que normalmente é feito por uma carta que o seu empregador escreve, falando, olha, a Débora trabalhou nessa empresa de tal data, com salário X, que no processo de imigração não faz muita diferença qual é o seu salário, eles só querem saber que você teve a experiência. Na posição tal, né? Que no caso a gente está falando de enfermagem, mas pode ser de qualquer outra profissão, com as seguintes funções naquela posição, né? Tem que ser uma carta timbrada, tem que ser uma carta assinada pelo seu responsável, que pode ser tanto da empresa atual quanto da empresa anterior, né? Que a gente precisa comprovar um número X de anos trabalhados, juntamente com alguns olerites daquela época, né? Porque o que o governo considera como trabalho? É prestação de serviço em troca de remuneração. Então é isso que a gente tem que provar, tá? Então isso é um documento que a gente vai precisar eventualmente correr atrás. A gente vai precisar da equivalência do diploma, que igual a gente falou, equivalência de diploma não é a mesma coisa que regulamentação da profissão. Então, a gente manda toda a documentação para um órgão designado pelo governo, ele vai juntar, vai juntar todas as suas informações, o tipo de escola, o tipo de diploma, sua grade, e vai comparar com o tipo de grade aqui do Canadá. E vai falar, esse equivale igual. Ah, não, esse equivale um ano a mais, um ano a menos. Então, a gente precisa dessa equivalência, do resultado dessa equivalência, né? E a gente vai precisar também se você for casado também, de algumas informações do seu cônjuge. A gente vai precisar também, mais para frente, eles vão pedir exame médico, certificado de antecedente criminal, né? Entre outros documentos menores, como foto, enfim, né? Mas o principal que eles vão procurar é a questão da sua experiência anterior, a questão da sua língua, a questão dos seus antecedentes criminais, a questão da sua saúde, né?
E o restante eles conseguem essa informação com seu passaporte, enfim. Mas se for para preparar, a gente tem que preparar a equivalência do diploma e a questão da língua, que seriam os primeiros documentos a se ter em mãos. Sim. Né? E a experiência de trabalho. Sim. E qual o momento ideal para emigrar? Depende muito de quem você é, de qual que é o seu perfil, né? O momento ideal para se migrar é o momento que você está, se for uma imigração direta, né? Assim que você tiver o seu inglês afiado, né? Para a imigração indireta, a partir do momento que você está preparado para entrar numa escola e aplicar para o visto, né? Para o visto, para estudante, por exemplo, a gente precisa comprovar situação financeira favorável, onde você vai conseguir comprovar que você tem o valor em conta para o primeiro ano, né? Que é o custo de vida, mais o valor do curso, mais o valor das passagens aéreas, mais o valor do seguro, né? A gente tem que ter esse valor em mãos, através de extratos bancários. A gente precisa comprovar laços com o país de origem, no caso o Brasil, né, que seria vínculo empregatício e algum bem no seu nome, como carro, moto, imóvel, né? E a gente tem que ter um objetivo certo no Canadá, o porquê que eu quero fazer esse curso, tá? O momento certo de imigrar, pessoal, vai depender muito do seu perfil, né? Porque às vezes seu inglês está afiado, mas você não tem experiência ainda, então eu vou te indicar talvez para vir estudar, né? Sim. Ou então depende muito, né? Sim. Uma coisa é certa, pessoal, deixando muito para frente, né? Dependendo da nossa justificativa, da nossa estratégia, a idade ela pode atrapalhar um pouco, sim, né? Justamente porque esses processos que a gente está conversando são processos de imigração econômicos, né? A gente chama de economy class. Então eles querem pessoas que estejam mais ativas possíveis, né? Para poder contribuir com o crescimento do Canadá e com o crescimento da economia. Okay? Ele perguntou sobre os exames médicos, né? Um paciente com diabetes 2, por exemplo. Eles vão procurar mais se o problema seria de... HIV, né? E tuberculose. Eu lembro que eu fiz o raio-x. Qualquer situação médica onde você vai demandar muito do governo canadense, tá? Então, por exemplo, se você tem que ir no médico todo mês ou toda semana, é uma condição médica que eles vão ficar um pouco preocupados, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é se for doença contagiosa, tá? Então, por exemplo, se você tem que fazer hemodiálise, você tem que estar ali regularmente indo para o hospital. Então, antes de você migrar, eles já sabem que você vai ser uma demanda grande para o sistema de saúde aqui, que é um sistema público, né? É todo subsidiado pelo governo. Então, é uma preocupação deles de virem pessoas de fora para usufruir do sistema de saúde daqui e acaba quebrando, né? Então, a preocupação se demanda muito do sistema de saúde, né? Então, por exemplo, se você tem uma diabetes que é comprovadamente controlada, né? Não vejo problema nenhum, né? Então, isso a gente tem os exames médicos do governo e é recomendado nesses casos onde talvez tenha dúvida que o seu médico no Brasil tenha um laudo médico explicando que aquela condição ela já está controlada e dá um parecer, né, de como que está a situação. No caso, você falou, né, de HIV, muitas das vezes o processo ele pode ser barrado, mas dependendo da contagem, que agora eu esqueci o nome, que tem a contagem... Deve ser da CD4 dependendo da contagem viral, da carga viral, obviamente vai ficar a decisão do médico canadense, né? Na verdade não é médico canadense, é um médico brasileiro credenciado pelo Canadá. Vai ficar a cargo dele definir se ali é uma condição de risco ou não, né? Tá? Então já tivemos casos onde pacientes com HIV conseguiram a imigração porque a carga viral era muito insignificativa. Então a gente não consegue bater um carimbo, essa vai, essa não vai. Vai depender muito de como vai ser feito esse exame médico na análise do laudo médico anterior e os resultados ali. Normalmente a gente pede exame, a gente não, né? O médico pede exame de sangue, fezes e um raio-x do tórax. Na verdade, também eles perguntaram, existe a possibilidade de sair do Brasil com alguma oportunidade de emprego em vista? Eu acho que é raro, Marina. O que você acha? Não é impossível, mas é muito difícil, tá? Em relação a enfermeiro, acho quase impossível se você não tem a regulamentação, tá? Porque é um pré-requisito. Tá? Para outras áreas, depende qual que é a sua área, tá? Porque o sistema
o sistema de empregabilidade aqui, dependendo da província, ele é um pouco demorado. Então, se eu sou um profissional, né, ou um dono de uma empresa que estou procurando alguém para aquela área, para aquela posição específica, às vezes eu vou ter que esperar 5 meses para a burocracia dar andamento. dar andamento. Então, dependendo da área, eu já estou esperando talvez 6 meses mesmo. Então, eu vou esperar por aquele profissional. Dependendo da área, eu prefiro continuar procurando, porque provavelmente em menos de 5 meses eu vou achar alguém da área, tá? Normalmente, dependendo, né, de onde fica essa cidade, se é um pouquinho mais fora dos grandes centros, se a área é mais competitiva ou não, isso vai definir se a pessoa vai conseguir esse emprego à distância ou não. Não é impossível, mas é muito, muito difícil, tá? A porcentagem de clientes, de pessoas que a gente conhece, que estão mandando currículo, que estão procurando emprego fora do Canadá, no caso no Brasil, e conseguem uma oportunidade sem ter nenhum tipo de vínculo anterior com aquele profissional ou com aquela empresa, ou alguma indicação, é bem mais difícil, Sim. Né? Conhecemos vários casos, mas a porcentagem, comparando o número de pessoas que estão procurando com o número de pessoas que conseguem, ela é bem baixa, tá? O empregador, né? Ele não tem referência canadense, né? Você não tem referência canadense para mostrar. Sim. E a gente tem que lembrar, pessoal, vamos dizer, eu sou uma empresa, né? Eu tenho uma vaga aberta. Eu vou receber muitos e-mails de brasileiros, muitos e-mails de indianos, muitos e-mails de filipinos, muitos e-mails de europeus, do mundo inteiro, né? Então, de uma certa forma, dependendo da sua especialidade, quanto mais específica for a sua formação, né, e a sua peculiaridade na questão de experiência, melhor para você, né? Quanto mais genérico, fica mais difícil. E até o governo também protege muito o mercado, né? Então ele não abre assim, para você contratar alguém de fora é muito mais burocrático, né? Porque você tem que provar várias coisas que você não conseguiu, aquela pessoa aqui dentro do Canadá, não tem uma coisa assim? Por isso que o processo demora, porque o empregador ele tem que mostrar que ele não achou nenhum canadense para aquela posição específica, né? Justamente porque o governo canadense quer ter certeza que, primeiro, a oportunidade vai para os canadenses. Sim. E se realmente não conseguir, você contrata outra pessoa. Tinha um outro ponto que eu queria dizer também. Acho que vai voltar daqui a pouco. Ok. Tava falando aqui, qual que é a parte mais difícil de se adaptar? O local, comida, pessoas, cultura, ambiente de trabalho. Para mim, eu acho que foi frio. Apesar de que nós estamos na parte mais quente do Canadá, né? Então, quando faz menos 50... Em alguns lugares. Em alguns lugares aqui faz menos 8, menos 10. A gente fala assim, pessoal, que a gente também não consegue enfeitar. No Canadá, ou é frio, ou é mais frio, tá? Mas uma coisa que eu falo é frio, mas as pessoas estão vindo em caravana, né? Sim, se pudessem. Sim. Né? Todo dia chega alguém. Exatamente. Tem sempre alguém, enfim, né? A gente trabalha com isso, então a nossa demanda é muito grande. No final... É frio, mas é estruturado, né? É um frio que você não passa frio. Tipo assim, dentro dos lugares é tudo aquecido, dentro da sua casa é aquecido. Então, as roupas são preparadas, exatamente. Né? Então, você tem muita estrutura, né? Mas é uma coisa importante considerar. Eu achei muito importante essa pergunta, porque em lugar nenhum vai ser mil maravilhas, né? A gente precisa de adaptar. Vida de imigrante não é fácil, né? Porque a gente vai ficar longe da família. As comidas é diferente, mas a gente pode fazer comida brasileira em casa. Acha muito mercado brasileiro, com produtos brasileiros, então dá para... A cultura é muito diferente, né? A gente tem que adaptar, sim, a questão de nós brasileiros sermos muito... a gente gosta de tocar, gosta de abraçar, a gente gosta de falar alto. Aqui não necessariamente a cultura é assim, porque... Né, vem pessoas de todos os países, tem países que são mais calorosos que outros. Eu acho que a dificuldade do brasileiro na nova adaptação com outras culturas, eu acho que a maior parte é essa. A gente ser muito caloroso, muito aberto, e às vezes a gente se depara com algumas culturas que são exatamente o oposto. Mas né? a comunidade brasileira está crescendo muito, assim, pelo que eu tenho visto aqui em Vancouver. Muita gente falando português, muito brasileiro vindo para cá fazer intercâmbio e
Aí você college. tem muito. É diferente de outros países ou de outras cidades. Eu sinto que aqui você consegue escolher. Sim. Tem lugar que você não consegue fugir de brasileiro. Aqui você. Eu acho que tá o meu momento, eu tô precisando mais de um calor humano. Você consegue ter esse encontro com a comunidade brasileira. Se você quer estar um pouco mais afastado, é bem simples também, não é tanto assim de não conseguir fugir de brasileiros, como algumas pessoas sentem, não questão de fugir, mas às vezes você está no momento que você precisa investir mais na língua, você precisa estar mais em contato, né, com falantes de inglês, e você quer, né, não se envolver com o brasileiro, principalmente na questão da língua, a questão até mesmo de adaptar. Eu acho que você consegue ter um controle interessante nessa questão. Sim. Né? E qual a maior dificuldade no processo de imigração? Vai depender de você, porque tem gente que a maior dificuldade é a falta de experiência de trabalho. Ou inglês. Tem né? gente que a maior dificuldade é o inglês. Ou juntar o dinheiro também, né? Às vezes é questão financeira. Sim. Né? Então, hoje, eu acho que fizeram a pergunta na questão de valores, né, do processo de imigração. Quanto custa o processo? Uma média, pessoal, para uma pessoa, tá? Contando com a assessoria e as taxas do governo, seria uma média de $5.000 canadenses por pessoa, ok? Quando é um casal, seria uma média de uns $6.000 canadenses. Uma família com 2 filhos, cerca de $8.000 canadenses, contando com as taxas, né, envolvidas do governo, com as taxas de assessoria. Né? A gente dá essa assessoria do começo até a chegada ao Canadá. Né? E, obviamente, eu estou falando aqui de um processo... É difícil falar de números porque o Canadá tem muitos processos diferentes. Então, estou colocando um número, assim, médio, assim, geral, que é normalmente o valor que a gente gasta, Sim. justamente para quem está aí escutando, ter uma visualização de planejamento. Sim. Né? Então, esse valor seria um valor com a nossa assessoria, com todas as taxas do governo, né? E aí a gente conseguiria se adaptar. Na questão de valores que a gente tem que demonstrar para o governo, né? Aí vai variar um pouco. Processos diretos, para um casal, por exemplo, a gente tem que demonstrar em conta, não quer dizer que a gente tem que pagar, mas a gente tem que demonstrar em conta uma média de uns $16.000 canadenses, que a gente só mostra ali o extrato, tem esse valor para me adaptar. Né? Para processos de estudo e trabalho, esse valor vai para uma volta de uns $30.000 canadenses, porque tem o valor do curso. Né? O curso que a pessoa vai fazer, né? Na questão de regulamentação, quais seriam esses valores? Eu acho que está em torno aí de 5.000 a 10.000, que eu vejo assim a média das pessoas que estavam fazendo. Por que seria essa diferença entre 5.000 e 10.000? Porque depende, por exemplo, se eles falarem que você tem que voltar e fazer alguns cursos, então você tem que, às vezes, você tem que pagar por esses cursos que eles falam que você tem. O governo não paga para você, né? Então aí você tem que desembolsar do seu próprio bolso, né? E também com tradução juramentada, né? Tudo isso, gente, Já tá custa tudo incluído, muito dinheiro, né? Tradução juramentada, porque às vezes tem que traduzir muita coisa. Aqui no escritório a gente faz assessoria também, caso você queira, né? Fazer o processo de regulamentação, não sabe por onde começar, a gente consegue te dar essa assessoria do passo a passo, desde o início da coleta da documentação, até a questão, bom, agora a gente tem que fazer a inscrição para a primeira prova, para a segunda prova, a gente faz esse acompanhamento. Esse valor é de $5.000 canadenses também, porém é muito importante, pessoal, se você não está planejando, né, ter o inglês num certo nível, a gente nem começa o processo, porque não adianta. Não adianta a gente ter toda a documentação inicial em mãos se o seu inglês hoje é básico. Né? E vai demorar talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos para você atingir o inglês. Então, a gente recomenda, né, essa assessoria apenas para pessoas que já estão com o inglês mais engajado, talvez já estejam com o inglês pronto, ou então está no processo de lapidação. Né? Hoje, infelizmente, se a gente fala, né, bom, meu inglês é 0, a gente tem muito ainda para trabalhar antes de fazer toda a assessoria, tanto para o processo de imigração quanto o processo de regulamentação. Sim. Né? Para quem tem o inglês 0, a gente tem a opção de tanto investir nesse inglês no Brasil, tem gente que prefere vir fazer o inglês no Canadá, estudar no Canadá, e aí tem a vantagem dos dois lados. Né? Tem gente que prefere vir aqui porque
o aproveitamento é muito mais rápido, né? A Sim. gente falando com nativo, enfim, Sim. é muito mais rápido. Porém, vindo fazer o inglês, a gente não tem autorização de trabalho. Então vai ser um período meio sabático aí, a gente não vai poder trabalhar, mas o inglês vai avançar mais rápido, né? Sim. Estando no Brasil, você pode investir no inglês no Brasil e estar trabalhando. Então, não tem o certo e o errado aí, vai depender do seu perfil, da sua... Tem gente que prefere vir aqui para já conseguir sentir o país, Sim. né? Ver o que Faz uma visita exploratória, né? Exatamente. Eu lembrei o que eu estava falando quando você estava falando de adaptação ao frio, né? Que eu estava falando que o Canadá é frio de qualquer forma, mas muitas cidades elas estão sim adaptadas, né? As cidades de Montreal, de Toronto, por exemplo, tem cidades até a gente fala, né? Cidades subterrâneas, porque às vezes você consegue andar muito dentro da cidade por baixo, toda aquecida, né? Então é um período de adaptação ao frio, sim, né? Mas são poucas as pessoas que eu vejo voltando para o Brasil por causa do frio. Sim, não. Né? Eu nunca vi. Eu já vi algumas, com situações bem específicas, mas é uma coisa que é importante, pessoal, falar que nenhum lugar é mil maravilhas, né? Você tem que estar com a cabeça muito aberta e saber que aqui é diferente. Uma vez me falaram assim, eu não tô gostando do Canadá. Eu falei, por quê? Porque não é igual ao Brasil, né? Falei, realmente, esse é um motivo real. O Canadá nunca vai ser igual ao Brasil, né? Então tem que ver realmente qual é a sua prioridade, né? O que você está buscando, né? O que você quer para sua vida. E não necessariamente o Canadá é para todo mundo. Né? Exatamente. Então, fazer uma análise pessoal do que é a prioridade, o que você está procurando é muito importante. É isso que eu queria ter falado antes. E também do mercado, eles perguntaram como... Pode falar. Deixa eu dizer, a live ela já passou um pouco de 1 hora e aí eu acredito que daqui a pouquinho pode ser que caia, né? Porque quando chega o período de 1 hora ela cai, tá? Então só para avisar. E aí a gente já ia caminhando aí para os finais das perguntas, viu? Porque aí tem o pessoal que está querendo fazer algumas outras perguntas também. Então vamos focar nas perguntas agora. Então, perguntou como que está o mercado de trabalho para os enfermeiros. O mercado é bom, os meus professores não faltam trabalho, sabe? Eles têm que fazer até hora extra, muitas das vezes. Então, o mercado é bom, precisa sim de enfermeiro, mas tem que validar o diploma, fazer todo esse processo de validação de diploma. Isso, vamos para a próxima. Não, acho que a gente já respondeu todas. Já? Agora, mais alguém tem alguma pergunta? Perguntaram muito, né? Vi várias vezes a perguntinha aí subindo, como é que eles entrariam em contato com vocês? Uma universidade que quer falar com vocês em um outro momento e um pessoal também que é o contato da assessoria da Marina para que possa passar mais informações. Como eles poderiam fazer isso? Joia. Para entrar em contato com a Portal Canadá, a gente tem um e-mail que é o info@portalcanadá.com. A gente vai ter o maior prazer em responder as perguntas. A gente tem um serviço, né, de assessoria, a gente tem o serviço de consultoria, análise de perfil, para definir, Rafael, olha, hoje dentro da imigração você está aqui, para você conseguir melhorar o seu perfil e se encaixar nesse processo A ou B, você precisa fazer isso, isso e isso. Tá? Esse é o nosso processo de consultoria. Além disso, nós lidamos, né, com todos os processos de imigração no Canadá, lidamos com todos os processos de visto também. Ok? Então, info@portalcanadá.com. A gente consegue também responder muitas perguntas em relação à enfermagem, mas eu acho que perguntas mais específicas, eu acho que você pode, talvez, mandar pergunta para o seu Insta? Sim, pode mandar para o meu Insta. Eu também, gente, estou com um projeto aí de fazer um canal no YouTube, né, falando sobre todas as questões, porque eu ainda não tive tempo, né, porque eu estou terminando meu college e é muito trabalhoso, porque é muito, muito, muito trabalho para fazer de grupo, muito assignment que você tem que escrever, muita coisa. Então, realmente é muito trabalhoso, mas pode mandar, que posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Só me mandar mensagem. Pode me adicionar lá, eu adiciono, tá bom? Que ótimo, então. Então, meninas, eu queria agradecer muito a vocês por esse momento, né, por ter dedicado esse momento aí para esclarecer como esse processo de imigração para aí onde vocês estão no Canadá. Dizer que foi um momento muito válido, né? Nós aprendemos muito. Que bom, ficamos felizes. Eu estava aqui só
captando as informações, porque eu acho muito válido essa informação também, né? Esse processo de migração eu acho interessante. E aí fica o contato da Marina e da Débora para quem quiser entrar em contato com elas e ter maiores informações. Não tem como a gente responder todas as perguntas aqui na live, porque senão a gente ia passar eu aqui no Brasil a noite toda e as meninas aí a tarde toda, né? Que já está no finalzinho da tarde por lá. Mas, de coração, eu agradeço a vocês por terem participado, por terem aceitado prontamente o convite, tá? E para os seguidores, nós vamos deixar essa live salva aqui, ela vai ficar por 24 horas, então quem perdeu a live vai ter a oportunidade de assistir ainda. Sim. O meu Insta, gente, é Binha, _ Hanzi. Isso, a Eneira acabou de escrever, Binha Hanzi. Tá bom? Obrigada, Eneira. Só adicionar, obrigada, Eneira. Gente, é um prazer, né, ter esse momento aí com vocês. Espero que tenha esclarecido bastante coisa. De novo, né, igual você falou, né, Rafa? O tempo ele é curto. É muita coisa para falar, então a gente tentou compactar o máximo para ser o máximo informativo num curto espaço de tempo, né? Mas só de fato a gente ter conseguido responder essas perguntas já acho que já adiantou bastante, né? E no final, realmente, cada caso é um caso, né? Não tem jeito a gente pontuar questões específicas, porque realmente, às vezes, o que é melhor para você não necessariamente é o que é melhor para mim. Exatamente. Né? Mas em formas gerais, em termos gerais, eu acho que a gente conseguiu englobar as partes principais da questão de enfermagem, a questão de imigração, pelo menos em termos gerais, eu achei que foi muito importante. E fiquei feliz. Por isso que é importante você ter um consultor de imigração, porque ele vai analisar o seu perfil e vai falar, esse é o melhor caminho para você. Então, otimização de tempo também, né? Exatamente. Porque é muita papelada para ler, gente. Muita coisa. Então, graças a Deus, seja abençoado o consultor de imigração. Bom, pessoal, no mais foi um prazer. Foi um prazer. Desejo uma boa noite aí para todo mundo. E quem sabe até a próxima, né? Sempre tem muito assunto para falar. Com certeza, gente. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo que assistiu a live aí com a gente. Esperamos ter ajudado. Né? Eu que agradeço, meninas. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau.